ingleses podem ter inventado o futebol, mas foi o Brasil responsável por aperfeiçoar a modalidade. Gostem ou não, ainda somos o único país com 5 estrelas no peito. Brasil! Nossos meninos, nossos craques, nossa base. Graças a ela, ano a ano, revelamos cada vez mais atletas para o mercado local e internacional. Base essa que será ainda mais utilizada por muitos clubes do futebol brasileiro. Por exemplo, o Corinthians. Em meio à pandemia e à situação delicada financeira, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, já afirmou: a base será o carro-chefe em 2021. Mas você, corintiano, sabe bem quem são esses meninos do terrão que terão oportunidades de vestir a camisa do timão no profissional? Nessa reportagem especial, contamos com a presença do Thiago Balzari, responsável pela página Base Corintiana no Twitter, que traz detalhes, jogador por jogador. Começando com Cauê. O centroavante Cauê atualmente está no Sub-20 do Corinthians. Ele subiu para a categoria na temporada passada, onde fez 8 gols em 28 jogos na temporada. Ele é um jogador com ótima movimentação, ótima finalização, ele atua em transições rápidas e ele pode ser muito útil para o elenco profissional do Corinthians. Mandaka. O volante Mandaka, de apenas 18 anos, chegou ao Corinthians no ano passado e mesmo chegando no meio da temporada, conseguiu grande destaque no time, atuando na grande maioria das partidas. Ele não é apenas um volante, ele consegue jogar de zagueiro em diferentes posições e essa versatilidade chama muita atenção. Ele é um jogador que tem um bom desarme, também rouba muitas bolas, tanto pelo alto como por baixo. Matheus Araújo. O meio-campo do Sub-20 do Corinthians, Matheus Araújo, de 18 anos, se destaca pela sua movimentação, ele infiltra bastante, ele é um jogador que é marcador de gols também, é um jogador que consegue atuar no drible curto, é um jogador que precisa ainda evoluir um pouquinho fisicamente, mas na técnica ele já tem uma maturidade muito grande. Vale lembrar que mesmo não sendo centroavante, ele fez 8 gols em 23 jogos, sendo seu primeiro ano na categoria Sub-20. Anthony. O atacante Anthony atuou na última temporada pelo Sub-23 e pelo Sub-20 do Corinthians. Vale lembrar que é um jogador que tem muita força física e muita velocidade. Então, para um jogo onde o adversário cede espaços, é um jogador muito interessante e pode ser uma ótima arma para jogos onde o Corinthians é atacado. Felipe Augusto. O centroavante Felipe Augusto, de 17 anos, atuou na última temporada pelo Sub-20 e pelo Sub-17 do Corinthians. Vale lembrar que, mesmo sendo jovem, ele já tem 1,88 de altura. Então ele acaba se destacando na parte física e no jogo aéreo. Vale lembrar também que ele é um pouco diferente do Cauê. Um dos seus pontos fortes é fazer um pivô, jogando de costas para o adversário. Pode ser muito interessante para o Corinthians e gera muita expectativa. Igor Moraes. 22 anos de idade, jogando pelo Sub-23 do Corinthians, o zagueiro Igor Moraes ganhou destaque pela sua imposição física, pela raça e pelo jogo aéreo. Sentiu um pouco de dificuldade na velocidade quando o time jogava com linha de marcação alta, mas vale lembrar que é um jogador muito interessante que pode ser explorado pelo profissional. John Lessa. O zagueiro de 19 anos, John Lessa, chegou ao Corinthians no ano passado, onde foi atuar no Sub-23. É um zagueiro canhoto que também faz a lateral esquerda. Não conseguiu tanto destaque, foram apenas 9 partidas na temporada, mas ainda assim, por ser canhoto, pode ser uma carta na manga para situações diferentes de jogo. Igor Formiga. O lateral direito de 22 anos, Igor Marques, também conhecido como Formiga, atua pelo Sub-23 do Corinthians. Não se entende ainda o porquê que ele já não está no profissional. É um jogador muito rápido, veloz, de ótimo drible e cruzamento. E também tem um poder de finalização de fora da área. Vale lembrar que no ano passado também ele passou pelo Coimbra por empréstimo, onde atuou no Campeonato Mineiro.
Vitinho. O meia de 21 anos Vitinho fez sua última temporada pelo Sub-20 do Corinthians no ano passado, onde conseguiu mostrar o seu futebol e o seu ótimo desempenho e liderança. Foi o camisa 10, o capitão e o cobrador oficial de pênaltis e faltas do time. O meia também conseguiu um destaque técnico, onde foi um dos principais jogadores do time. Vale lembrar que é um jogador que já chama atenção há muitos anos, mas que conseguiu se firmar no ano passado. Hoje, esses 9 jogadores são o futuro do Timão. E o técnico Wagner Mancini, que fica para a próxima temporada, revela o que espera dos seus novos atletas. Eu já conheço todos os meninos, mas há necessidade de você integrá-los para que eles possam mostrar realmente se já estão adaptados ou não, se já estão amadurecidos ou não. Então esse é um processo que às vezes demora um pouquinho. O mais importante é que a porta está escancarada para eles e eu espero sinceramente que eles aproveitem isso, porque é uma possibilidade muito bacana. A cultura imediatista está cada vez mais presente no futebol brasileiro e já cansamos de ver jovens que queimaram etapas e não passaram de eternas promessas. Mas como equilibrar essa situação? Como não utilizar esses meninos agora, sabendo da necessidade do Corinthians e que o clube não terá um alto investimento para contratar jogadores mais experientes? Mestre em aspectos emocionais do esporte pela USP, o psicólogo Fábio Menezes explica de que maneira a ansiedade e a pressão por resultados imediatos podem atrapalhar o progresso de um atleta recém-promovido ao profissional. Onde as coisas se complicam é que a ansiedade em si, ela já gera sintomas físicos, pode gerar taquicardia, pode afetar a respiração, fica mais difícil se concentrar e isso pode ir se agravando conforme vão surgindo oportunidades. Às vezes o atleta não tem o rendimento que ele esperava ou que se esperava dele. Isso pode se manifestar de algumas formas, né? Alguns atletas vão muitas vezes pensar, putz, agora eu preciso decidir, eu preciso marcar gol, eu preciso ter uma grande atuação. Outros vão pensar, eu não posso errar, não posso aparecer negativamente. Das duas formas, acaba se perdendo a espontaneidade do atleta, ele não vai estar tão confortável para fazer aquilo que ele sabe, aquilo que ele sempre fez. Apoiando a ideia do psicólogo, o técnico mais vitorioso das categorias de base do Corinthians, Osmar Loz, hoje no Internacional, revela a receita do sucesso para que o atleta da base, além dos aspectos técnicos e físicos, possa render 100% emocionalmente no elenco profissional. Realmente, cada atleta precisa ser tratado de uma forma distinta. Cada indivíduo é uma unidade só, é uma pessoa. Não existe a mesma forma para tratar todo mundo. Essa é uma das frases pior empregadas no futebol. Todos devem ser tratados iguais. Não. Todos devem ser tratados da melhor maneira para aquele profissional, para aquele jogador em formação, para aquele atleta, para aquele treinador, para aquele dirigente. Então, questão de 7, 8 anos atrás, quando eu me transferi do Sul para o Corinthians, eu coloquei como uma das pautas do trabalho a melhora individual do atleta. E a consequência dessa melhora individual, atendendo às demandas específicas de cada um desses atletas, sejam elas técnicas, táticas ou emocionais, é uma consequência de você ter uma grande equipe. A base, os meninos do terrão, de tantos craques dia a dia, buscam um lugar ao sol. Mas é preciso paciência. E a pergunta é, será que a torcida, tão acostumada com títulos nos últimos anos, terá? Esta reportagem especial teve a sonorização de Beto Rebeck.